A paz e o amor de Deus esteja com todos vocês, amigos, irmãos, família em Deus. Eu sou Maria Jesus, trago leituras bíblicas. Hoje eu trago Evangelho segundo Lucas 7:8, parábola do semeador e explicação. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades ia até Jesus. Então ele contou-lhe uma parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semear, parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu comeram. Outra parte caiu sobre a rocha, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram junto com ela e a sufocaram. Ainda outra parte caiu na terra boa e brotou, deu fruto, até 100 por um. Dito isso, ele exclamou: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então disse-lhes: A vós foi dado o conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábola, para que vendo não veja, ouvindo não entenda. Eis que significa a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que caíram à beira do caminho são as que ouvem, mas logo vem o diabo e arranca as palavras do seu coração, para que não creia e não se salve. Os que caíram sobre a rocha são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz, porque um momento creem, mas quando chega a tentação desiste. Os que caem entre os espinhos são os que escutam, mas vivem em meio a inquietações, riqueza, prazeres da vida. São sufocados e não chega a dar fruto. Os que caiu na terra boa são os que, com um coração bom e generoso, ouvem e retêm a palavra e dão fruto pela perseverança. A paz e o amor de Deus esteja com todos vocês, amigos, irmãos, família em Deus. Eu sou Maria Jesus, trago leituras bíblicas. Hoje eu trago Evangelho segundo Lucas 7:8, parábola do semeador e explicação. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades ia até Jesus. Então ele contou-lhe uma parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semear, parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu comeram. Outra parte caiu sobre a rocha, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram junto com ela e a sufocaram. Ainda outra parte caiu na terra boa e brotou, deu fruto, até 100 por um. Dito isso, ele exclamou: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então disse-lhes: A vós foi dado o conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábola, para que vendo não veja, ouvindo não entenda. Eis que significa a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que caíram à beira do caminho são as que ouvem, mas logo vem o diabo e arranca as palavras do seu coração, para que não creia e não se salve. Os que caíram sobre a rocha são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz, porque um momento creem, mas quando chega a tentação desiste. Os que caem entre os espinhos são os que escutam, mas vivem em meio a inquietações, riqueza, prazeres da vida. São sufocados e não chega a dar fruto. Os que caiu na terra boa são os que, com um coração bom e generoso, ouvem
e retêm a palavra e dão fruto pela perseverança. A paz e o amor de Deus esteja com todos vocês, amigos, irmãos, família em Deus. Eu sou Mária Jesus, trago leituras bíblicas. Hoje eu trago Evangelho segundo Lucas 7:8, parábola do semeador e explicação. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades ia até Jesus. Então ele contou-lhe uma parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semear, parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu comeram. Outra parte caiu sobre a rocha, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram junto com ela e a sufocaram. Ainda outra parte caiu na terra boa e brotou, deu fruto, até 100 por um. Dito isso, ele exclamou: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então disse-lhes: A vós foi dado o conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábola, para que vendo não veja, ouvindo não entenda. Eis que significa a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que caíram